Sejam bem-vindos a essa nova sessão do curso que você vai aprender sobre o Rapids e o Desk. Nessa aula você vai aprender melhor o que é o Desk. Você pode observar o logo dessa ferramenta. É uma biblioteca flexível para computação paralela em Python, que torna o dimensionamento do fluxo de trabalho suave e simples. É utilizada para processamento distribuído que se integra com o Rapids. Por exemplo, caso você tenha disponível 3 ou 4 GPUs, o Desk vai intercalar os processos entre essas GPUs. Dessa forma, você terá um ganho ainda maior de desempenho. Na CPU, o Desk usa pandas para executar operações em paralelo em partições data frame, ou também em arrays. Não é necessário saber sobre paralelismo para implementar, pois a biblioteca abstrai todos os processos complexos, ou seja, não é necessário você entender sobre as configurações ou sobre os detalhes da programação no hardware. A própria biblioteca vai fazer a distribuição das tarefas entre as CPUs ou GPUs. O algoritmo ou a biblioteca se encarrega de fazer a distribuição, sincronização e também o gerenciamento das tarefas. Vamos agora analisar quando você deve utilizar o Desk. Se você deseja distribuir o fluxo de trabalho em várias GPUs, possui mais dados do que pode caber na memória em uma única GPU, em casos nos quais o dataset é maior do que a memória disponível na GPU. Ou seja, é muito importante ter esse conhecimento caso você tenha bases de dados muito grandes e que a memória da GPU não consegue suportar. Com isso, você pode distribuir a carga de dados entre várias GPUs. Quando deseja-se analisar dados espalhados por vários arquivos de uma só vez. Vamos supor que existe uma base de dados que é composta por 5 arquivos CSVs, e cada arquivo CSV pode estar em GPUs diferentes. Temos essa imagem que mostra um pouco mais sobre a aceleração. Na parte superior do gráfico, nós temos a maior aceleração. Temos a biblioteca chamada PyData, que executa em uma única CPU. Temos o Rapids, que trabalha com a aceleração em uma única GPU. Nessa parte, nós temos o Desk integrado com outras bibliotecas mais clássicas, como o NumPy e o Pandas, ou seja, essas bibliotecas que rodam na CPU podem ser integradas com o Desk. Nessa forma, você terá um ganho de desempenho pelo fato de que os dados estarão distribuídos em várias CPUs. Nessa parte inferior do gráfico, nós temos o exemplo de utilização com CPU. Por outro lado, na parte superior do gráfico, nós temos o uso de GPUs. Conforme já estamos trabalhando em outras aulas, o Rapids aumenta muito o desempenho, porém em uma única GPU. Integrando o Rapids com o Desk, nós podemos trabalhar com múltiplas GPUs. Dessa forma, teremos um ganho ainda maior de desempenho. O Rapids e o Desk são integrados. Portanto, o Desk, nesse contexto, é considerado um componente do Rapids. Em outras palavras, quando nós fazemos a instalação do Rapids, nós já temos acesso ao Desk. Muitos dos desenvolvedores Rapids da NVIDIA também são desenvolvedores Desk, pois para você ter o maior ganho de desempenho possível, é necessário conhecer ambas tecnologias. Ao invés de utilizar um Data Frame Desk composto de Data Frame Pandas, você pode ter um composto de Data Frames QDF para executar em GPUs. Isso é possível porque eles seguem a mesma API no estilo do Pandas, aquilo que nós já estamos trabalhando nas outras aulas. Ao invés de trabalharmos como Pandas,
nós trabalhamos com o QDF, que vai fazer o processamento na GPU, e além disso, nós conseguimos fazer a integração com o Desk. O Desk permite que o trabalho seja distribuído, criando uma representação chamada DAG, que é o grafo acíclico direcionado, conforme nós podemos observar nessa imagem. Este gráfico de execução das tarefas é enviado para um algoritmo chamado de Scheduler, que aloca tarefas individuais aos processos de trabalho. Ou seja, nós poderíamos considerar essa parte inferior do gráfico como uma tarefa individual que requer um alto grau de processamento. Essa tarefa pode ser dividida em várias outras tarefas pequenas que serão executadas em GPUs diferentes. Esses processos de trabalho podem estar em uma única máquina, permitindo que você use todos os seus núcleos de CPU. Ou seja, se você tiver uma CPU com 5 núcleos, as tarefas serão executadas paralelamente nesses 5 núcleos da CPU. Ou então, em muitas máquinas, permitindo escalar para centenas ou até milhares de núcleos de CPU. Aqui nós temos o conceito de CPU, porém o mesmo aplica-se para a GPU. O Desk opera criando um cluster composto por um cliente e vários workers, ou trabalhadores, traduzindo do inglês para o português. O cliente é responsável pelo agendamento das tarefas ou dos processos que serão executados na GPU ou na CPU. Os workers são responsáveis pela execução efetiva desse trabalho, possuindo basicamente duas funções: calcular as tarefas, conforme indicado pelo scheduler, e também armazenar e fornecer resultados computados para outros workers ou clientes, ou seja, após o processamento de uma determinada tarefa, essa tarefa é enviada para outro worker que está aguardando os resultados. É importante conhecer esses conceitos que serão utilizados nas implementações. Um cliente e vários workers. Podemos visualizar nessa imagem os detalhes sobre o worker, sobre o scheduler que está registrado dentro do worker. Essa é uma visualização do código que nós vamos trabalhar logo na sequência. Com relação ao workers, normalmente nós definimos um número de workers como igual ao número de recursos computacionais que nós temos disponíveis. Para fluxos de trabalho baseados em CPU, esse pode ser o número de núcleos ou threads disponíveis. Por exemplo, podemos definir o número de workers igual a 8 se nós tivermos 8 núcleos de CPU em nossa máquina que podem operar em paralelo. Isso nos permite aproveitar todos os recursos computacionais e também aproveitar ao máximo os benefícios da paralelização. Por outro lado, em um sistema com uma ou mais GPUs, normalmente nós definimos o número de workers igual ao número de GPUs disponíveis. Lembrando que a GPU já é paralelizada por natureza, possuindo múltiplos núcleos. O Dask é uma biblioteca muito importante para a comunidade que desenvolve para GPUs de uso geral. O fato de fazer parte do ecossistema Rapids torna muito fácil o uso em conjunto com outras bibliotecas, como por exemplo o QDF. Em resumo, quando nós estamos trabalhando com CPU, o número de workers será igual ao número de núcleos. Por outro lado, quando trabalhamos com GPU, o número de workers será igual ao número de GPUs que estão disponíveis. Podemos observar essa tabela comparativa. Perceba que o Pandas não possui praticamente nenhum recurso para execução com maior desempenho. Com relação ao Desk, carrega dados maiores que a memória da CPU,
e também faz o escalonamento para múltiplas CPUs. Porém, somente o Desk Data Frame não trabalha com nenhum recurso de CPU. Com relação a somente o Rapids, perceba que ele não tem nenhum recurso para CPU, utiliza a aceleração da GPU, porém não carrega dados maiores que a memória da GPU e também não possui o escalonamento. Com relação a essa integração do Rapids QDF com o Desk Data Frame, nós temos todos os recursos para aumentar o desempenho. Perceba que não é aplicável a utilização de CPUs, porém, utiliza a aceleração da GPU, carrega dados maiores que a memória da GPU e também escala para múltiplas GPUs. Portanto, caso você queira o maior desempenho possível, você deve fazer a integração do Rapids com o Desk Data Frame. Por fim, há disponível diversos plugins ou integrações com o Desk, que o tornam uma solução prática de deixar rodando em plataformas para gerenciamento e deploy de aplicações em nuvem. A imagem abaixo mostra como é possível implementar com pouquíssimas linhas de código a plataforma Kubernetes, por exemplo. Perceba que nós temos a codificação de como que você pode fazer a integração do Desk com essa plataforma. A partir da próxima aula, nós vamos dar início às implementações. Obrigado e até lá!